Seja bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu sou o Rafael Rodrigues, especialista em finanças, e ao meu lado aqui está o Dr. Danilo, amigo e sócio. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, meu nome é Danilo Guimarães. Aqui você vai encontrar conversas sinceras, dicas práticas para você que vive essa vida insana da medicina e quer prosperar financeiramente sem perder a sua qualidade de vida. Nós estamos aqui hoje em um cenário diferente, né? A gente está gravando os nossos episódios novos aqui, os últimos. Não sei se você que acompanha o canal aí reparou que a gente mudou um pouquinho. Exatamente. E hoje a gente vai falar algumas coisas que são bem importantes, né? Tanto em relação a investimentos, né? Quanto em relação a dinheiro, a gestão inteligente das suas finanças, né? Exato. O tema do podcast hoje é onde os médicos inteligentes colocam o seu dinheiro, né? Então a gente vai falar ali um pouco sobre investimento. Indo para o primeiro bloco, Danilo, por que o médico trabalha tanto e não enriquece? Eu acredito que seja uma questão de conhecimento. Sim. Não existe como você ganhar dinheiro no mercado financeiro, ou seja, acumular patrimônio, construir patrimônio de fato, sem conhecimento. Sem conhecimento não vai. E é isso que a gente faz aqui, né? A gente distribui conhecimento gratuitamente em relação aos episódios do Doc Money, né, Rafa? Sim. E a gente também vende consultoria, vende mentoria em grupo, que vai ter agora da Black. Da Black, a primeira turma. Se você está assistindo, já passou. Infelizmente você perdeu, mas você pode procurar a gente também, que a gente consegue fazer uma reunião e ver o que a gente pode... O melhor produto para você, né? Exatamente. A gente tem vários programas. Exato. Então, eu acho que essa parte que você falou do... Qual que foi mesmo? Conhecimento. Conhecimento, né? A falta de conhecimento para o médico, eu acho que ele faz ele acabar ficando nesse ciclo de plantões e tudo mais, né? Então, por exemplo, o médico que aprende o básico sobre investimento, ele já consegue delegar com segurança. Então, por exemplo, dos meus clientes na assessoria de investimentos, são poucos que buscam ali o conhecimento. Então, eles acabam delargando. Como eu já atendo há muito tempo, eu já sei como eles pensam, perfil, a gente né? monta o planejamento no começo. Mas assim, às vezes ele pode pegar alguém que não quer ajudar ele, né? Tá fazendo ali por comissão e tudo mais. Então, acho que o médico buscar conhecimento, o básico, na parte de investimento, vai dar segurança para ele delegar esse trabalho. Então, eu tenho um assessor, eu tenho um consultor, ele me ofereceu isso aqui. Será que para mim esse produto é bom? É um produto que faz sentido agora? Não faz? Pro meu perfil de risco. Exatamente. Então, para que eu quero fazer. E é isso que a gente faz no nosso treinamento, né? Inclusive esse que a gente vai fazer em grupo. Vai ser um híbrido, né? Um em grupo vai ser a parte de investimento. A gente vai ter ali 3 aulas, né, para falar sobre investimento e 2 encontros individuais para consultoria financeira. E além disso, né, além da parte de falta de conhecimento, eu acredito que às vezes o médico ele ficou um tempão lá sem receber, né, tão bem quanto ele gostaria, porque a gente demora mais tempo para entrar no mercado de trabalho, né? Vamos pensar que, em média, o médico demora 2 a 3 anos no cursinho para entrar. Isso. Até então, né? Na faculdade. O total, se contar cursinho, faculdade e especialização, vai dar mais de 10 anos, Mais né? de 10 anos. Então, a gente já entra velho no mercado de trabalho. Se a gente já entra velho no mercado de trabalho, a gente quer, logo nos primeiros meses, né, fazer tudo aquilo que a gente não pôde fazer enquanto os nossos colegas, nossos amigos estavam ganhando dinheiro, né? Então, entrou um dinheiro lá, falou, nossa, agora eu vou fazer aquela viagem, comprar aquele carro, exatamente, comprar aquela casa, né? E aí esses gastos aumentados, né, esse padrão de vida que você não consegue suportar sem ficar dando plantão o tempo todo, sem ficar trabalhando o tempo todo para custear essa vida que você gostaria de ter tido nesse período de tempo que você demorou para formar, acaba que ele fica refém desses plantões, desses trabalhos que ele não pode largar. Porque, né, em geral, a gente acaba sendo pessoa física, né? A gente termina a faculdade e trabalha como pessoa física, pessoa jurídica, na verdade, né? E essa pessoa jurídica não tem garantia nenhuma, né, Rafa? Então não tem o 13º, não tem férias, não tem...
nenhum benefício, de fato, né, que as outras profissões talvez tenham. Por exemplo, uma pessoa que trabalha CLT em um empresário e pode até ganhar bem, né? Como na empresa, trabalhando em uma empresa, numa grande empresa, por exemplo, e mesmo assim ter todos os benefícios. Às vezes ficar doente, conseguir ainda receber, né? E às vezes o médico não, ele tá no plantão, às vezes tá na consulta, ele não tá bem, ele já não atende, cai o faturamento, né? Cai ali a receita dele, né? Não tem nada para que possa garantir que ele vai continuar esse fluxo, né? A não ser seguros, por exemplo. E eu acho que o seguro, inclusive, a gente tem um episódio sobre esse assunto. Inclusive, essa semana a gente fez uma reunião com um médico que assistiu o conteúdo aqui e marcou com a gente. Então, tá lá, né? Seguros para médicos. Se você quiser assistir esse episódio e entender um pouco sobre isso e entender se é para você, né? Sim. E que você comentou sobre conhecimento, né? Eu acho que a pessoa ter conhecimento geral, né? Não só na parte de investimento, mas também na parte financeira e tudo mais, eu acho que ajuda o médico na carreira dele. Porque eu vejo que o médico, às vezes, foca muito no conhecimento da profissão dele. Você é otorrino. Fica aprendendo só coisas... Tudo bem, você vai se tornar um médico fora da curva. Mas será que você vai conseguir entregar esse trabalho? Será que você não tem que ter um conhecimento em educação financeira para realmente prosperar? Um conhecimento, né? Que a gente já fez um episódio sobre isso. Sobre gestão da sua clínica. Então, buscar skills ali para te ajudar nisso e não só focar no conhecimento que você tem. Você tem que se especializar. Sim, né? Exato. Mas você tem que olhar para essas outras áreas. E na parte dos investimentos, é a mesma coisa. É por isso que a gente, nessa mentoria em grupo que a gente está fazendo, vai ter essas aulas de investimento, mas não é para o médico se tornar um especialista né, de investimento, por exemplo. É para ele entender o básico. Às vezes a pessoa não sabe o que é uma taxa Selic, né? Não, com certeza. Não sabe o que é o CDI. Não sabe, a maioria não sabe, a grande maioria não sabe. Então, eu assim, não sabia, né? Porque a gente não tem isso na nossa faculdade, a gente não tem isso em lugar nenhum na faculdade, né? Em lugar nenhum na nossa formação. E geralmente as famílias, né? Principalmente as famílias dos médicos que têm se formado recentemente. Antigamente a medicina era muito fechada, Rafa. Geralmente o médico era filho de outro médico, ou a mãe era médico, o pai era médico, ou tinha um familiar médico na família, seguia aquela profissão. Hoje em dia não, né? Eu, por exemplo, praticamente não tenho médico nenhum na minha família. Não tem ninguém próximo que tenha feito medicina. Na minha família, tipo, parentes próximos, entendeu? Tem parentes distantes. Praticamente o primeiro e o único até agora. Então, se eu não adquiro conhecimento em relação a cursos, em relação a pesquisa, a leitura, eu nunca vou desenvolver habilidades que façam que eu tenha, né, conhecimento em relação a finanças, conhecimento em relação à gestão, a empreendedorismo, a marketing. Então, mesmo que você não seja especialista, até para você fazer um controle melhor disso, para saber se realmente está sendo eficiente ou não, você tem que ter um pouquinho de conhecimento em relação a tudo. É isso que o empresário faz, né, Rafa? Ele sabe um pouquinho, muito mínimo sobre marketing, ele sabe um mínimo sobre gestão, ele sabe o mínimo e toca a empresa dessa forma. Ele entendendo o básico, ele consegue delegar. Sim. Eu acho que o problema na área médica é o delargar. Você não tem tempo, você delarga. Você nem entende. Faz aí para mim. Faz aí para mim. E aí você acaba entrando em situações em que você vai ter muito menos retorno. Ou às vezes até menos que você estivesse só guardando, né? Porque tem como você, por exemplo, entrar em uma dica de investimento de um amigo seu que deu, um assessor que te colocou em um investimento errado, que não era para o seu perfil, não era para você, entendeu? Igual você comentou, né? COI da Ambipar, que teve uma galera que caiu, né? Teve agora a quebra do Banco Master, né? Que uma galera também perdeu dinheiro, né? Se você tinha um assessor que só visava, por exemplo, a comissão, tinha CDB do Banco Master pagando 4% de comissão para os assessores. Exato. E se você não sabe isso, né? Se você não sabe que é só até 250 mil que tem proteção do FGC, você perdeu uma baita grana, né? Sendo que você não precisava. Se tivesse um mínimo de conhecimento, já sabia que era só até 250 mil que o FGC cobre, né? E é interessante
ter esse conhecimento justamente por isso. Calma aí, eu tô acima do FGC, por quê? Esse COI que tá colocando, qual que é o risco dele? Porque, por exemplo, já que a gente entrou nesse assunto e eu tô ali nessa área, é bom explicar para quem tá em casa que é uma dúvida que surge, né? Por exemplo, o COI da Ambipar, que muita gente perdeu dinheiro. O Ambipar e Braskem, né? Qual que foi o problema ali? Esse tipo de COI não necessariamente é ruim. Ele é um COI que normalmente paga uma rentabilidade alta. Por quê? Basicamente, o que acaba acontecendo? Eles vão lá, pegam uma renda fixa em dólar, traz para cá, estrutura e cria ali o COI. É uma captação de recurso, né? É uma dívida que ele emite para outras pessoas pagarem o investimento que ele faz. Então, geralmente, é bom porque a empresa rende mais, por exemplo, que uma renda fixa, né, Rafa? Exato. E, por exemplo, a Ambipar é uma empresa brasileira, mas ela vai lá nos Estados Unidos, emite uma dívida, pega ali um dinheiro em dólar e investe no negócio. E aí, quando estrutura esse COI, qual que é o risco dele? É o risco de crédito. É o risco da Ambipar não dar certo. É o risco da Ambipar não pagar. Que foi o que aconteceu, Que foi o que aconteceu. Então, se ele tivesse uma renda fixa, sem ser o COI, ele também ia perder dinheiro. E essa estruturação do COI, como eles trazem esse dinheiro para cá, né, tem o câmbio e tudo mais, normalmente eles pagam uma rentabilidade alta. Eu já vi esse tipo de estratégia pagar 18% ao ano. Mas qual que é o risco? É o risco de deixar só em um ativo. Né? Inclusive... Você não diversificar, né? Você concentrar em um ativo só. Mesmo assim, por exemplo, eu já perdi várias vezes no mercado, tá? Várias vezes mesmo. E isso também me agregou conhecimento, né? Perder é também aprender. Sim. Né? Só que algumas regras em relação ao conhecimento que eu adquiri me fez com que eu nunca perdesse muito. Isso nunca tivesse feito diferença de fato na minha vida, sabe? Sim. Então sempre coloco pouco em várias frentes. E procura entender aonde você está colocando. Sim. Por exemplo, o risco do COI da Ambipar e da Braskem é a empresa, né? E do Banco Master, a gente comentou, né? Do Banco Master. Então, assim... Se você encontra um investimento rendendo muito acima da média do mercado, é porque ele tem um risco maior. E tem que entender, é risco-retorno. Quanto maior o retorno, maior o risco. E você tem que medir. Eu estou disposto a esse risco? Por exemplo, eu transferi conta, Danilo, inclusive de médico, que não foi bem assessorado e perdeu dinheiro ali nesse tipo de COI. E aí eu cheguei, né? Eu expliquei como que funciona e ele entendeu o risco. Então, se o médico entende o básico, né? Eu acho que ele acaba não caindo nisso e não concentrando também. Por que está concentrando nesse tipo de investimento? Vamos diversificar mais. Porque, por exemplo, lá no escritório a gente não gosta de colocar nesse tipo de COI. Desde o começo, quando começou a emitir, porque existe o risco da empresa. Então, se o cliente quer alocar, tudo bem, mas tem que explicar muito bem o risco. Então, particularmente, eu tenho que analisar muito bem a empresa. Né? E existe o risco. Por exemplo, a Ambipar, qual que foi o problema também? Olhava ali no balanço, ela tinha caixa para pagar a dívida. Mas quando foi descobrir, grande parte do caixa era para longo prazo. Então, não pagava aquela dívida de curto. Foi onde aconteceu todo o problema. Então, o médico entender isso daí, ele entra no investimento, mas sabendo o risco. Se acontecer alguma coisa, ele vai estar sabendo. Por exemplo, a gente estava falando do Master também, que é recente. Eu tinha clientes na carteira também, tudo abaixo do FGC. E recentemente, quando estourou a notícia, isso há uns 3, 4 meses atrás, que estourou a notícia que o Banco Master não estava bem e tudo mais, o outro banco, o BRB, estava querendo comprar também, foi negado. O que aconteceu? Muita gente, no medo, começou a vender esses títulos no mercado. E aí, por exemplo, um título que pagava 15% ao ano, que já era uma rentabilidade alta, né? 15%, 16%, acima da Selic, e a Selic alta, normalmente um banco pré-fixado, essa taxa fixa, normalmente paga menos, né? Porque sabe que os juros vai cair. Então já era uma rentabilidade alta. Quem ficou com medo e vendeu na notícia, esse título não tinha liquidez no mercado, tomou muito prejuízo. Sim. Só que quem comprou no mercado secundário, porque esse título, quando ele vende para alguém. Então, se você está disposto ao risco, você compra esse título numa taxa muito melhor. Basicamente, você compra ele na baixa. Né? E, por exemplo, eu comprei títulos para mim a 32%.
E teve clientes que ficou interessado também, eu expliquei o risco, entrou, mas sabendo do risco que estava acontecendo. E olha que interessante. Qual que era o risco desse banco? Pediu o FGC. Se ele não pedisse, era 32% ao ano que, por exemplo, eu iria ganhar. Uhum. E aí, como ele pediu o FGC, poucas pessoas sabem disso, mas o FGC ele não paga a rentabilidade a mercado. Sim. Ele paga a rentabilidade na curva. Vou explicar aqui para entender. Existe um mercado de emissão, um mercado primário. Você compra um CDB a 13%, 14%. Ele tem uma data de vencimento. Se você segurar esse título até o final, você vai receber esse valor. Os 14%, né? Mas o que aconteceu? Como começou a notícia, muita gente vender, esse título, subiu muito. Para alguém querer comprar, ele não vai aparecer na plataforma se você vender a 13. Você vai tomar um prejuízo grande para colocar na plataforma a 20, 30. Ou seja, o que o Rafa está falando? Ele está falando que se o médico, né, se o investidor colocou 10 mil, por exemplo, e ele vai vender no mercado secundário, ele não vai vender a 10 mil. E nem o lucro ele não vai ter, e nem os 10 mil ele vai ter. Às vezes ele vende por 8, 7. Vai perder dinheiro. Ele vai perder um dinheiro, né? Porque ele está vendendo no mercado secundário, não tá no primário. E aí, quem assumiu esse risco... Ele ganha esse dinheiro que esse investidor perdeu e mais uma rentabilidade do risco, né? Porque é o risco, né? Então, não tem como colocar na plataforma na mesma rentabilidade se o risco é muito maior. Então, tem que estar muito atrativo. E aí, o que aconteceu? O FGC, ele não paga a mercado essa taxa que você contratou. Ele vai pagar na original, na emissão. Uhum. E como você comprou um título com a taxa muito alta, na verdade, você comprou esse título na baixa. Uhum. Ele vai ser ajustado. Ou seja, você vai ter um ganho financeiro alto só nesse ajuste. Porque você comprou o título numa taxa muito alta, comprou ele na baixa. Então, você que está em casa e tem o Banco Master na carteira e comprou quando estourou, né, a taxa subiu, verifica na sua plataforma, a rentabilidade deu um boom ali. Sim. E justamente por causa disso, porque ajusta para o FGC pagar. Sim. Então, assim, aquele cliente que às vezes que é um erro, né, do FGC, isso aí tem que ser corrigido, né, na verdade. E assim, entra no conhecimento, no atendimento também. Esse cliente que às vezes foi indicado vender, tomou prejuízo à toa. Às vezes, se ele segurasse, ia ter o FGC, ou, né, a quem entrou nessa taxa baixa ainda teve esse ganho financeiro. Então, eu acho que o conhecimento permite isso, né? Uhum. Qual que é o risco envolvido? Eu procuro sempre explicar muito bem para a pessoa, né? Sim. Mas é importante você pesquisar, né? Até hoje a gente não sabe como é que vai acontecer, né? Mas quando você tem conhecimento em relação a isso, né? Você sabe, tipo, que você está sujeito a ficar sem liquidez ou ter uma liquidez mais rápida, por exemplo. Vamos pensar. Vamos supor que ele comprou o CDB para 2027. E aí o FGC provavelmente deve pagar antes, né? Então, às vezes, vai até uma vantagem para ele. Então, vai depender muito. Então, por exemplo, eu tô falando do meu caso, né? Comprei a 32%. Eu vou ter uma rentabilidade alta em 3 meses que eu fiquei no título. Uhum. Porque pediu FGC e eu comprei numa taxa muito baixa. Uhum. Então, é o risco-retorno e é esse conhecimento, né? Eu entrei... por exemplo, os clientes que entrou ali com a taxa alta, já sabia do risco. Aconteceu, né? Expliquei tranquilo, né? Entra lá no site do FGC, pede o ressarcimento, ainda está em processo, né? Sim. O FGC já tinha anunciado que ele tinha caixa para isso. Uhum. Pena que o Banco Master levou boa parte, né? Então, eu acho que o conhecimento nessa área é conseguir delegar com segurança e ter tranquilidade nesses momentos, né? Sim. Indo para o próximo bloco, o caminho inteligente. Uhum. Qual é o caminho inteligente para fazer o dinheiro trabalhar para você? O médico que está em casa, qual que é o caminho para ele começar a fazer isso? Eu acredito que seja investir mesmo, né? Não tem como. Quando você investe tanto em conhecimento, né? Seja comprando um curso nosso, seja fazendo uma consultoria, quanto investindo no mercado financeiro mesmo, ele consegue. Por exemplo, esse ano, Rafa, vou dar um exemplo meu, pessoal, tá? Esse ano, de rentabilidade de renda passiva, eu ganhei mais de 70 mil.
Aí. Então eu não sou, você sabe, né? Você tem acesso à minha carteira lá. Eu não tenho, assim, milhões na conta, entendeu? Então, assim, seria, entre aspas, 70 plantões que eu não precisei fazer. Olha isso. Em um lugar ruim. Faz as contas, 70 mil. Quantos plantões você tem que fazer para ter esses 70 mil na conta? Vamos pensar que foram, sei lá, 50 plantões que eu não precisei fazer no Olha ano. É. Entendeu? A média ali, né? Você pega e... Aqui em São Paulo, né? Pagar 1.000 e pouco plantão. Então, 50 plantões que eu não precisei fazer no ano para ter essa rentabilidade que eu tive através dos investimentos, E né? não só isso. Se é 50 plantões, quanto tempo tem um plantão? 12 horas. 12 horas. Multiplica isso por 50. Exato. Porque assim, no final das contas... Eu pude investir aqui, por exemplo, a gente criar a nossa empresa, né? Exatamente. Eu pude investir em outras coisas, né? Fazer aquilo que eu gostaria, fazer uma viagem, enfim. Investir dinheiro e tempo, porque Sim. te sobra mais tempo. Então, você que está em casa e olha para o Danilo e fala assim, nossa, como que ele tem tempo para isso? Ele já falou aqui, ele investe o dinheiro dele para ter renda passiva, para ter mais tempo, para ter mais segurança financeira, não só no presente, mas no futuro também. Então, acho que o médico ele tem que pensar na renda passiva, que é o que você está fazendo. Seja no mercado financeiro ou seja fora. Porque assim, se ele focar só na renda ativa, o que é a renda ativa? Aquela renda que você tem que trabalhar para ter ela. Plantão, atendimento na clínica, cirurgia. Se você viver só disso e sempre ficar no 0 a 0, você tem que lembrar que uma hora você vai ficar velho, vai ficar cansado. Os custos vão subir, vai ter filho, vai uma casa maior. Exatamente. Não vai conseguir fazer o mesmo número de cirurgias que você fazia. Cada dia mais médico no mercado. Agora em Goiânia, não sei se você sabe, Rafa, mas agora em Goiânia, a prefeitura pediu diminuição do salário em 35%. Por quê? Oferta e demanda. Viu que tem muito médico, que os plantões estão sendo passados muito facilmente, que basta anunciar um plantão que vai ter um monte de médico querendo pegar, que tem médico na fila para pegar plantão. Não, quando esse sair do plantão fixo é meu, entendeu? Exato. Então eles viram que assim que esse médico não estiver fazendo plantão, vai ter outro e outro e outro querendo fazer aquele plantão. Então essa questão da oferta e demanda, para eles é muito fácil, vai lá e diminui. E eu não culpo os médicos de assumirem esses plantões que estão mais baratos, porque eles têm que pagar as contas. Então como é que ele vai fazer? Entendeu? Ainda mais acabou de sair da faculdade, tem que pagar a faculdade, ele vai pegar esse plantão. Tudo bem, o médico já está formado há muito mais tempo, que tem outras rendas, que tem outros plantões, que tem outras possibilidades de ganhar dinheiro, né? De renda, melhor largar esse plantão e não ter mais. E é isso que realmente você tem que fazer e o que a gente defende. Mas como que o médico que acabou de se formar, por exemplo, vai não pagar as contas dele, entendeu? Então ele vai acabar estando sujeito a essas reduções de salário que as prefeituras ou as OS, né? Que é as operadoras de saúde, né? Nos submetem, entende? E é a tendência, né? Então... Eu acho que Quanto mais médico formado, mais barato vai ser o plantão. Exatamente. Até agora, por exemplo, a gente sabe, né? Desde que eu me formei para cá, praticamente não houve reajuste do plantão. Praticamente não houve reajuste Se for nenhum. pensar, ele diminuiu, porque a inflação vai comendo ali o dinheiro no tempo, né? Sim, então hoje a gente não ganha praticamente nada em relação ao que ganhava no passado, né? Sim. Para vocês terem uma ideia, pessoal, olha só, falando mais ou menos aqui, um salário mínimo em 2010 era R$150 em Olha 2010. Isso. E o plantão praticamente não reajustou de 2010 para cá. Então, vamos pensar que se a gente ganhasse em 2010 R$1.000 no plantão, você ganhava 10 salários mínimos. E hoje, quanto você ganha? Nenhum, não chega a um. Então a inflação cada dia mais alta, né? O valor dos preços dos produtos cada dia mais alto faz com que você... E não acompanha, não né? Acompanha. Ainda não acompanha. Então, Sim. Eu acho que pensar só na renda ativa cai nisso daí. Sim. Se eu só tô focando no número de plantões que eu tenho que dar no mês para ter a renda que eu tenho. Sim. Se você continuar fazendo o mesmo número de plantões, vai chegar vamos supor momento... que você vai ter energia para sempre para fazer o mesmo tanto de plantões. Não vai pagar as contas lá na frente. Vai chegar um momento que você vai continuar dando o mesmo número de plantões, ganhando o mesmo que você sempre ganhou, mas você não vai conseguir comprar a quantidade de coisas que você comprava no passado. E é por isso que você entendendo que você tem que criar uma renda passiva que não depende de você, outra fonte de renda também, que é o que você faz, Danilo, você começa a sair desse ciclo e às vezes tem essa segurança de abrir a sua clínica, de sair de um plantão, né? E deixar o plantão para quem está começando, né? Sim. Eu defendo isso, sabe, Rafa? É
É claro que depende da especialidade, né? Tem especialidade que vai precisar dar plantão a vida toda. Sim. Mas para quem consegue ter uma clínica, quem consegue ter atendimento, plantão não é para a vida toda, entende? É para aquele início ali, para você levantar um caixa. E aí depois você, né, constrói a sua autoridade, constrói a sua carteira de clientes e vive disso, né? Mas o que acontece se o médico, por exemplo, parar de trabalhar, Rafa? Se ele não tem a renda passiva, não paga a conta, se ele não tem uma reserva de emergência, não paga as contas, ele fica pobre, né? É o que eu falo, é o pobre bem pago. É o pobre que tem um salário alto, gasta tudo ou até mais, né? Então ele tem uma vida confortável, mas quando tem uma você casa boa, né? Tem um carro bom, mas tudo a título... A título de dívida, né? Então, lá no final, ele às vezes uma pessoa que ganha menos que ele constrói mais riqueza do que ele. Então, é o pobre bem pago. Então, se você sente que você está nesse perfil do pobre bem pago, a área médica tem uma coisa que às vezes as outras áreas não tem, que é fazer caixa. Conseguir fazer caixa rápido e que você faça ajustes nas despesas. Porque também se não controla, né, Danilo? Vai subindo a receita, vai subindo as despesas também. Sim. Então, você vai querer... aumentou a renda? Deixa eu mudar de casa, deixa eu comprar o carro, deixa eu fazer aquela viagem que eu quero fazer. Então, acho que é ter esse foco, né? Qual que é a renda passiva que você quer ter? Quanto que eu preciso investir para conquistar isso? Quanto do meu salário, da minha renda, eu preciso separar para isso? Você pode ter a casa que você quer, você pode ter o carro que você quer. É isso que a gente defende aqui. Né? Exato, você pode fazer a viagem que você quer, desde que você já tenha ali seu plano, a pra sua isso, reserva, né? E a sua economia para sua renda passiva, para o seu futuro. Sim. O resto você pode gastar. O problema é que a pessoa gasta tudo e se sobra ela investe, Exato. Né? Eu acho que esse é o problema. Uma estratégia que eu utilizo bastante, que funciona para mim, inclusive já falei isso aqui nos primeiros episódios, né? É sempre que cair aquele plantão, porque assim, muitas vezes, né? A gente recebe 2, 3 meses depois que a gente trabalha, tá? Então... Isso se cai tudo certinho, isso quando não atrasa, né? Exato. Quando a gente ganha pelo menos 30, 2 meses depois do que você trabalha. E sempre que cair, né, que você receber, aquele dinheiro é daquele mês, né? Isso que a gente faz na consultoria também. Então, aquele dinheiro que caiu nesse mês é daquele mês. Só que, naquele mês que eu falo, você recebeu naquele mês, né? Exato. Só que você vai utilizar ele daqui 30 dias. No próximo. E aí você deixa esse dinheiro rendendo. Além disso, a gente já separa, eu mesmo sempre faço isso, pelo menos 10% para investir. Aí, pronto. E é 10% para o longo prazo. Sim. Né? 10% para aposentadoria, por exemplo. Se você recebeu 1.000 e separou R$100, esses R$100, quando você utilizar no futuro, não vai ser R$100. Vai ser talvez R$1.000, porque já rendeu, entendeu? Exatamente. E isso que o Danilo falou, de ter essa organização, deixa o médico mais tranquilo. Porque a renda que está caindo esse mês... Você não vai usar esse mês, você vai usar no próximo. Aí você já começa o mês, primeiro, esse dinheiro vai estar aplicado, você já começa o mês sabendo a renda que você tem, entendeu? Então, acho que tira um pouco dessa oscilação também. E se por acaso cai a renda ou algo assim, você tem tempo para se preparar para o outro mês, né? Vai gastar um pouco menos no cartão. Então, acho que dá essa previsibilidade, que é uma coisa que falta, e eu acho que você tá na área, você pode dizer... Muitos médicos reclamam disso, né? Sim. E eu acredito que também dá segurança para você tomar suas decisões. Por exemplo, coisas que já aconteceu comigo várias vezes na minha vida, na minha carreira médica. Eu tava ali, por exemplo, num hospital, dando um plantão, só que estava longe da minha casa, ou não me pagava tão bem, ou às vezes atrasava. Como que eu consegui sair desse plantão para ir para outro lugar, para ir para outro emprego, outro trabalho, outro hospital, por exemplo? Como que eu consegui tomar essa decisão? Tendo uma reserva de emergência, que eu sabia que, por exemplo, se eu não tivesse naquele plantão, eu ia conseguir pagar minhas contas tranquilamente, mesmo sem estar ali, entendeu? Exato. Então eu tive tranquilidade, tempo e segurança para que eu tomasse essa decisão e conseguisse talvez uma coisa até melhor lá na frente, porque eu tinha essa segurança de estar investindo, de ter minha reserva, de ter conhecimento em relação à área de finanças. Não, legal. Eu acho que você tendo essa reserva, ou a renda passiva já te dá essa segurança para arriscar mais. Às vezes o médico não sai do plantão porque ele sabe que se ele sair, ele não paga as contas dele, e às vezes o custo fixo está alto, né? Então, se você tiver reserva, se você
ou tiver renda passiva, você vai arriscar mais e às vezes você vai começar a fazer mais dinheiro porque você tá arriscando mais, né? Porque você tem tempo para olhar para suas finanças, de fato, ou olhar para seu trabalho, porque às vezes a gente entra num automático, né? Amanhã minha escala é tal, amanhã eu tenho plantão de 24 em tal, amanhã eu tenho plantão de 12 em tal lugar, aí à noite eu vou para tal, aí depois da manhã eu durmo em casa, mas aí depois eu tenho outro compromisso pessoal. Então você entra no automático e nunca olha para sua carreira como uma coisa que você consegue mudar e consegue ir para lugares melhores ou coisas que hoje talvez não vão te dar uma renda tão boa, mas no futuro vão. Como, por exemplo, investir no seu próprio consultório, investir na sua própria marca, né? Investir na sua autoridade, né? E falando de algo prático agora para ajudar um médico que está em casa. Vamos supor o médico que está com 100 mil para começar, Danilo. Você sabe que eu já montei carteira de 100 mil, já veio o colega meu me procurando. Danilo, tem 100 mil aqui guardado na poupança e eu quero que você me ajude a investir. Chegou esse amigo que tá lá ralando, fazendo plantão e falou, Danilo, eu tenho 100 mil aqui para começar, aqui tá na poupança, o que eu faço? Estão fazendo pitch aqui do DocMoney, né? Procura a gente. Brincadeira. Vamos. Não, mas antes de você responder, pessoal, segue o canal. Tem muita gente assistindo. Quantos por cento, Danilo? 90% só assiste e não segue o canal. Então, assim, assiste, segue e compartilha no grupo do plantão. Do plantão. Do e você vai estar ajudando muitas pessoas e vai estar ajudando o canal também a chegar para mais pessoas. Sim. Então, vai lá, Danilo, 100 mil. Tenho 100 mil aqui, Danilo. Tô fazendo plantão, tô deixando tudo na poupança. Aonde eu posso pôr esse dinheiro? Eu acredito que de 10% a 30% tem que ir para uma renda fixa de liquidez diária, tá? Então, ele vai pegar ali, sei lá, pelo menos 30 mil e vai colocar numa renda fixa de liquidez diária. O que é liquidez? A gente já falou aqui. É a possibilidade de você resgatar esse dinheiro a qualquer momento, tá? E aí é o nome, né? Diária, então você consegue tirar a qualquer momento. Sim. O restante, né? Que aí ficou os outros 70%, colocar ali uma porcentagem, por exemplo, em títulos que vão pagar IPCA, né? Que é a inflação, mais uma rentabilidade. Então, você já vai se proteger da inflação. Exato. Colocar uma porcentagem nisso. E até um ponto importante que você falou, às vezes o médico ele não tem conhecimento. Mas no final das contas, a gente falou aqui do plantão. Ele se mantém, mas a inflação vai comendo esse dinheiro. Isso. Aí você está se protegendo da inflação. Você já está investindo em um investimento que vai garantir no seu futuro que você tenha um dinheiro acima da inflação. Sim. Então, assim, para quem não tem conhecimento, é ótimo isso. Ó, se tá me pagando IPCA mais 7%. Então eu vou ganhar a inflação mais 7%. E aí, nisso pode ser um título privado, ou seja, um título de um banco ou corretora, né? Que existem vários. Sim. E pode ser um título público, que é um título do governo, que paga IPCA mais alguma coisa. E hoje em dia, né, com a Selic a 15%, tá bem interessante. Muito bom. Se eu pudesse falar para você em casa, ó, qual investimento na renda fixa eu deveria começar, títulos públicos, né? Porque a gente está vivendo aqui um nível de juros, né? A gente está conversando, a gente está fazendo esse podcast e o juros está a 15%. Sim. Conforme esses juros começar a cair, não vai ter esses títulos no mercado. Então aproveite. Tem que aproveitar. E aí, títulos atrelados à inflação, títulos pré-fixados, eu também gosto, né? Porque aí, por exemplo, se vamos supor que o cenário mude completamente e aí essa Selic, né, que é essa taxa básica de juros, comece a cair, você também está diversificado, né? Você também está protegido em relação aos juros que você conseguiu hoje. Vamos supor que você consiga um pré-fixado aí a, sei lá, 14%. Já é bom, tá? Sim. Já é bem bom. Você vai proteger seu patrimônio a 14%, rendendo 14% durante vários anos. Exato. Né? Pensa que os juros vai começar a cair, você mantém essa rentabilidade. Depois você pode escolher outros ativos, diversificar. Ou você pode escolher ETFs, né, em ações, por exemplo. ETFs de ações internacionais, por exemplo. Né, é bom colocar um pouquinho, uma porcentagem fora também do Brasil, né? Se proteger em relação ao risco Brasil. Uhum. Né? E o restante em outros ativos, como, por exemplo, fundos imobiliários, fundos de ações, né? E até, por exemplo, coisas mais arriscadas, mais arrojadas. Por exemplo, eu tenho um pouquinho de Bitcoin, né? Sim. E é interessante você falar desse mix, assim, se você ficou
perdido no que ele falou, a gente tem episódio para isso. A gente já falou de ações, falou de fundo imobiliário. Então é para você voltar lá e assistir. E o ETF que o Danilo tá falando aqui, eles são fundos de investimentos negociados na bolsa. Então você compra ETF hoje de ouro, de Bitcoin, de renda fixa, de renda variável. Tem tudo. E eles sempre vão acompanhar algum indicador. Então é meio que assim, pro investidor iniciante, é a melhor opção. Não tenho, quero fazer sozinho aqui. Começa a estudar mais de ETF, já vai te dar uma segurança maior ali. Por exemplo, você comprou um ETF da Bolsa Brasileira. Sim. Você vai pegar a média ali. Se você quer ficar na média, o ETF é bom. Sim. Eu quero algo a mais. Então você tem que buscar mais conhecimento. Mais ter um profissional às vezes te ajudando para você conseguir otimizar isso. Só para fechar aqui e amarrar, né? O que o ETF, explicando novamente, né? São fundos de investimentos que são fundos passivos, né? O que é isso? Ele vai, através de um índice, ele vai seguir um índice e vai cobrar uma taxa por isso, né, de administração, que é uma taxa bem barata para você conseguir essa diversificação que esse ETF, que Exatamente. é esse cesta de produtos, né, te oferece. Exato. E assim, tá crescendo muito esse mercado e tem muito ETF bom ali, inclusive internacional. Você compra ETF da Bolsa Americana aqui em com as reais. 500 maiores ações da Bolsa Exato. Americana na Bolsa Brasileira. corretora brasileira, né? Exatamente. E já está diversificado mundialmente, vamos dizer assim. Exatamente. Então, você que tem os 100 mil reais, faça a sua reserva de emergência e pensa no longo prazo também, né? Eu acho que a primeira coisa que o médico tem que fazer é criar essa reserva de emergência. Eu gosto de chamar de reserva da tranquilidade financeira. Porque você junta uma reserva não para apagar incêndio, e sim para ter tranquilidade. E realmente é isso que acontece. Quando você tem uma reserva, você fica tranquilo, que nem você falou, para sair do plantão, para arriscar mais. Você tem essa liberdade. Exatamente. Né? Assim, beleza, qualquer coisa. Se esse cara me mandar embora, por exemplo, eu tenho minha reserva que eu vou estar tranquilo. Então, assim, tô com medo ainda. Pega esses 100 mil reais, então, calcula a sua reserva, pega ali seu custo fixo, né, o seu custo mensal, multiplica por pelo menos 6, você já vai ter uma reserva boa, tira da poupança e coloca no Tesouro Selic. Sim. O que é o Tesouro Selic? É um investimento mais conservador que tem hoje. Você empresta... Mais seguro que a poupança, Mais seguro que a poupança, porque a poupança você empresta para o banco. Tem um FGC até 250 mil. Já o título público, o Tesouro Direto, não, ele vai te assegurar mais, né? E o governo tem uma coisa que as instituições não têm. Ele imprime mais dinheiro e te paga. Né? Vai balançar a economia, mas ele vai honrar com a dívida. Então, é um investimento seguro. Então, tira ali da poupança e coloca no Tesouro Selic ou num ETF que compra Tesouro Selic também. Às vezes pode fazer sentido. Às vezes o ETF tem uma renda fixa que tem várias datas de tesouro, né? Isso, aí você não precisa se preocupar em comprar o título e sim colocar num fundo que já está fazendo isso para você. E é dessa forma que a gente consegue ir para o próximo bloco, que é o médico conseguir liberdade financeira. Então, Rafa, o que é liberdade financeira para o médico? Eu acho que a liberdade financeira para o médico é ele ter essa liberdade de escolher aonde ele quer trabalhar, o horário que ele quer trabalhar. Se ele quer trabalhar. Se ele quer trabalhar, né? E ter essa liberdade e realmente, se ele tá fazendo plantão, ele tá fazendo com gosto, com vontade. Se ele tá atendendo, sei lá, 100 pacientes no dia na clínica, é porque ele quer. Porque se ele não quisesse, ele nem estaria ali. Então, poder ter esse poder de decisão. Por exemplo, fecha minha agenda próxima semana, que eu peguei aqui uma passagem e vou para os Estados Unidos. Isso que eu acho que é interessante. Você não ficar preso no trabalho. Né? Eu acho que sim, você tem que trabalhar em algo que você gosta, mas poder fazer isso com leveza e não se tornar uma obrigação. Então, para mim, eu acho que isso que é a liberdade financeira. O Rafa falou sobre a liberdade financeira, mas o conceito de fato da liberdade financeira é você ter uma carteira de investimentos que cobre todos os seus custos fixos. Pode ser no mercado ou tenho vários imóveis que me paga isso. Você tem uma renda passiva que te proporciona você escolher trabalhar ou não. Exato. Ou seja, já vai pagar todos os seus custos fixos da vida, né? E se você está escutando a gente até agora, se você é médico e tem mais de 60 anos e você não tem a opção de parar de trabalhar, o que te fez chegar até aqui foram as suas escolhas. Ou seja,
você escolheu chegar aos 60 anos e não se aposentar. Porque se você tivesse investido desde o início, construído uma carteira diversificada, que te proporcionasse uma rentabilidade mensal, que custeasse os seus custos fixos, né, básicos de vida, você poderia hoje escolher parar de trabalhar e investir em outras coisas, fazer outras coisas que você quisesse, né? Por exemplo, tem um hobby que ele quer desenvolver, quer viajar pelo mundo, quer fazer o que for. E é legal o que você falou, é ter ali uma renda passiva que cubra o estilo de vida. E aí, já aconteceu isso na minha carteira, né? A médico falou assim, mas eu não quero parar de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Ótimo, você vai continuar. Sim. E às vezes essa renda passiva que você está criando é para sua aposentadoria, mas às vezes, por exemplo, eu gosto de viajar para fora todos os anos. Você não vai usar mais a sua renda, você vai usar a sua renda passiva para fazer essa viagem lá fora. Sim. Então, acho que vai te proporcionar mais tranquilidade também. Eu tô trabalhando, eu gosto do que faço, mas eu sei que se eu parar, eu tenho a minha renda passiva. E se eu não usar essa renda passiva, se eu não parar de trabalhar, eu vou usar essa renda passiva para outra coisa. Né? Para fazer uma viagem, para ter um lazer. Eu acho que é essa mentalidade que tem que ter, né? Às vezes você gosta do que faz, mas poder escolher fazer... Continuar ou não. Exatamente, entendeu? Igual eu falei, né? Falei em episódios anteriores aqui que foi até uma revelação no dia, né? Que eu odiava ser médico. Eu odiava fazer aquilo que eu... Hoje eu amo o que eu faço, né? Mas foi uma coisa que eu acredito que foi... até... A gente se conheceu até foi por conta disso, né? Foi porque você falava sobre Deus. Sim, né? Sobre finanças e falava sobre Deus e você crê em Deus. E foi por isso que a gente se conectou, né? Eu acredito, no meu caso, foi até uma coisa assim de Deus mesmo, assim. Porque quando eu tava na porta de plantão, não porque o plantão era muito insalubre, mesmo quando o plantão era ok, vamos dizer assim, né? Quando o plantão era tranquilo, eu não gostava daquilo que eu fazia. Tem gente que gosta de plantão e tá tudo bem. Da correria, né? Eu odiava fazer aquilo que eu fazia porque eu não via propósito nisso. Hoje eu vejo propósito naquilo que eu faço, eu vejo que eu transformo vidas, né? Não só na medicina, mas também nas finanças, né, Rafa? A gente vê a diferença, como a gente gravou o episódio do casal de médicos que veio até Ribeirão e contou pra gente a diferença que isso fez, né? Eles se tornaram até fitness por conta dos investimentos, né? Ajudou, a consultoria ajudou casamento. Não só na saúde financeira, mas na saúde física, no casamento. Casamento, relacionamento, saúde física, né? Que eles passaram a ter mais tempo para fazer atividade física, né? Então a gente vê a transformação que a gente faz. Então hoje eu vejo a transformação que eu faço nas vidas das pessoas. E eu não enxergava isso antes, tá? Eu não enxergava isso antes porque eu não gostava daquilo que eu fazia. Eu dava plantão e odiava dar plantão. Odiava dar plantão como clínica médica. Não gostava mesmo. E é o que a gente faz no início da carreira, né? Que a gente se forma como generalista e a gente tem que dar esses plantões no início da nossa carreira. Então, se você tá até hoje dando plantão e você não gosta do que você faz, é porque as escolhas que você fez te trouxeram até aqui. E você não tem uma outra alternativa a não ser investir. Exatamente. Tá? Se você não tivesse feito, primeiro, buscado o conhecimento que a gente falou aqui no começo, começado a investir, criado a sua renda passiva, às vezes você estaria fazendo o plantão até hoje, às vezes não estaria aqui e infeliz. Né? Então, acho que buscar o conhecimento, começar a investir e multiplicar o seu patrimônio te proporcionou mais liberdade e hoje você tem aqui o DocMoney, você tem um outro negócio aí que tá surgindo, né? Então, tem os aplicativos. Exato. Tem o canal no YouTube. Tem o canal no YouTube. Então, assim, eu acho que... Estamos com 2 canais agora, né, Rafa? Exato. Então, isso te proporcionou esse crescimento também, né? Sim. E eu acho que até uma dica pro médico que tá assistindo a gente, às vezes ele se pergunta, tá, eu tô assistindo aqui, mas por onde eu começo, né? Eu acho que existe um passo a passo, um processo até você começar a investir e criar renda passiva. Que é, primeiro, se organizar financeiramente. Por que a gente começou a consultoria? Por que eu comecei lá atrás, por exemplo? Foi inclusive um médico da minha carteira que falou, você está ajudando na parte dos investimentos, mas tem muito médico que tem potencial e está desorganizado financeiramente. A gente organiza as finanças, logo ele já vai para assessoria e multiplica patrimônio. Então, a primeira coisa é organizar financeiramente a sua vida pessoal e da clínica. Organizou financeiramente,
Você vai para o próximo passo, que é o planejamento. Você está com as finanças organizadas, sabe quanto que vai para cada lugar, sabe quanto que você pode separar para o seu futuro, para investir. Você consegue montar um plano, um planejamento. Ó, isso aqui vai para viagem, isso aqui vai para lazer, isso aqui vai para minha aposentadoria. Porque sem organização não dá para fazer isso. Sim. Então, organização, planejamento. Depois do planejamento, você vai ter a estratégia de investimento. Tá, eu tenho isso aqui, esse é o meu objetivo. Qual que é a estratégia que eu tenho que adotar na minha carteira de investimento? E aonde que eu tenho que colocar cada investimento, né? Exatamente. Cada porcentagem daquilo que eu ganho para que eu consiga chegar nesses objetivos. Exatamente. Né? Porque quando eu monto o planejamento para o médico, às vezes a gente vê que ele não precisa arriscar muito para alcançar essa estratégia. Então, por que eu vou colocar em ações, em investimento muito arriscado? A gente pode ser conservador e chegar lá do mesmo jeito, né? Sim. E não precisa mesmo, viu, pessoal? A gente sabe que o médico tendo conhecimento básico que a gente oferece no nosso treinamento, inclusive o treinamento em grupo, eu acho que vai dar para esses colegas um bom conhecimento para que ele consiga fazer os seus primeiros investimentos. A gente vai ter a parte de montagem de carteira também que a gente ensina. Então, isso vai dar para ele capacidade, para ele conseguir desenvolver um pouco mais Sim. essa parte financeira, né? E, consequentemente, ele consegue também desenvolver sua carreira melhor. Exato. Então, depois da estratégia, aí que vem o investimento de fato, né? Ó, agora a gente pega e vai pôr nesse ativo. Eu acho que o investir, né, é o último. Primeiro tem todo esse processo até você ir lá e realmente comprar a ação, comprar o título público, né, começar a fazer sua reserva, porque você sabe aonde você quer chegar. E é isso que eu percebo. Às vezes a pessoa não investe, o médico não investe e gasta tudo porque ele não tem um objetivo. Ele olha para o dinheiro que ele está guardando e fala, para que eu vou guardar? Não sei onde eu quero chegar. Vai lá e faz a viagem que ele quer. Agora, quando ele sabe, ó, eu tenho que esse dinheiro colocar nos investimentos, porque daqui 30 anos eu quero ter uma renda de 100 mil e eu preciso acelerar, entendeu? Então, ele começa a ter mais disciplina e organização para alcançar isso. E essa questão que você falou da disciplina é muito importante. Todos os colegas que eu fiz consultoria e que chegaram até o final, porque alguns pararam no meio do caminho, né? Falaram que isso aqui não é pra mim e tal, parar de responder, ou não, remarcaram e acabou não terminando. Não terminando o treinamento. Mas todos que chegaram até o final, hoje em dia eles gastam menos, eles têm mais conhecimento, eles investem melhor. Trabalha menos, né? Ou se trabalha do mesmo tanto, ele trabalha em coisas que ele gosta mais, que é o meu caso, por exemplo, né? E hoje em dia eu atuo praticamente naquilo que eu gosto, né? Ou seja, eu faço só consultório, ambulatório, né? Não faço mais plantão. Então, você direcionar a sua carreira para aquilo que você quer, tendo a liberdade de saber que existe por trás uma renda passiva que está te sendo suficiente para você ter essa tranquilidade, né? Legal. Ter essa estabilidade, né? Eu acho que fazendo um resumo aqui da nossa conversa hoje, onde os médicos inteligentes colocam o dinheiro deles, aonde vai proporcionar um futuro mais tranquilo. Sim. Um poder de escolha de fazer um plantão ou não, né? Então, acho que você tem que pensar isso. Para onde está indo o seu dinheiro? Se está indo só para os seus gastos, você está pensando no curto prazo e você vai ter problema no futuro. Se ele está indo para uma criação de renda passiva, seja no mercado financeiro ou fora, ótimo. No mercado imobiliário, né, por exemplo. Você já está construindo. Você já está construindo essa sua liberdade financeira, né? Maravilha. Indo para o fim aqui, Danilo, para o nosso minuto Doc Money. Para quem não sabe, explica, Danilo. Para quem não sabe, às vezes a pessoa está assistindo aqui, ela já sabe. Mas para quem chegou agora, o que é o minuto Doc Money? O minuto Doc Money é um minuto onde a gente faz uma pergunta que não estava aqui no script e que a pessoa tem 1 minuto para responder. E como a última vez foi eu que respondi a pergunta, essa é a vez do Rafa, então eu vou fazer a pergunta para ele e ele vai ter 1 minuto aqui para responder, tá? Vou até pegar o cronômetro aqui, Rafa. Se você passar de 1 minuto, hein, cara, você vai ser penalizado na próxima. Que pressão, hein? Então, não vou fazer uma pergunta só, não. Vou fazer 2 em 1. Tá? Aí complica, né? Não quero nem saber. Para 2, então tem que ter 2 minutos. Não quero nem saber. Não vai ser 1 minuto Doc Money. Qual é o maior erro que o médico comete ao investir e qual a primeira decisão que muda tudo? Vamos lá. Você sabe que tem o TDAH aqui, né? Então, vai, primeira pergunta.
Vamos lá, já tá passando o tempo. Primeira, faz de novo. Ó, vou zerar, que vou te dar essa colherzinha aí. Ele quer me quebrar aqui no podcast também. Já faz 2, eu tenho que lembrar da pergunta e criar. Porque aqui a gente não é. A gente tem um roteirinho aqui, mas a pergunta no final é. É aberta. É aberta. Fala Então, de novo. Qual o maior erro que o médico comete a investir? O maior erro que o médico comete. Não, o maior erro que o médico comete ao começar a investir. Exatamente. É ele pegar a dica do amigo. Ah, boa. É pegar aquela dica mágica, aquela ação que tá subindo e tudo mais. Normalmente ele acaba tendo prejuízo com isso. E volta no que a gente falou hoje no podcast, conhecimento. Uhum. Então, assim, te oferecer algum investimento, será que é para você? Se você tiver um conhecimento básico, você vai entender isso. Legal. E a primeira decisão que muda tudo? A primeira decisão que muda tudo é você decidir hoje buscar conhecimento nessa área. Não procrastinar isso, que vai mudar o jogo para você. Se é um conhecimento nos investimentos, né, nas finanças, você pode chamar a gente que a gente vai te ajudar nisso. Maravilha. Ó, deu tempo, hein? 2 em 1, hein, cara? 2 também. Foi bem, ainda faltou 8 segundos ainda. Foi ótimo. Então, legal. Pessoal, obrigado. Se você chegou até aqui esse episódio, já segue o canal. Se você já segue, compartilha nos grupos que você tem de médicos, de colegas médicos, seja da residência, seja do seu grupo de plantões do hospital. Manda lá, que é um conhecimento, né? Que é isso aqui a gente está fazendo. Realmente a gente, né, Rafa? A gente não tem ganho financeiro nenhum. Pelo contrário, né? A gente gasta para tá aqui no episódio, para alugar estúdio para vocês, para agregar conhecimento para os colegas, né? Então já compartilha nos grupos para que esse conhecimento chegue a mais pessoas, né? O YouTube também entenda que é um conteúdo relevante e a gente, né, passa essa mensagem para mais colegas. Exatamente. E lembre-se, você estudou demais para passar perrengue. Então pega esse conteúdo e coloque em prática. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Doc Money. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.